Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai continuar nossa revisãozinha aqui, fazendo alguns exercícios do módulo 1, tá? De Física 3, página 44. Então vamos para o 12. Tem um enunciado enorme, mas o exercício não é tão difícil, você só precisa realmente lembrar de um detalhe que eu me esqueci na hora que eu estava fazendo, tá? Na verdade eu tentei fazer primeiro no chute e acabei viajando. Na verdade eu sempre tento fazer primeiro no chute. Depois eu vou lá e confiro para saber se eu tenho alguma sacada legal para vocês fazerem mais rápido o exercício. Dessa vez acabou não dando certo. Como funciona o foco automático das câmeras fotográficas, né? Hoje em dia já nem se faz mais isso, né? É uma coisa louca, porque tem câmeras que tiram foto diversas fotos ao mesmo tempo, com o foco já em todas as posições possíveis ou relevantes, né? E a gente tem também, por exemplo, celulares que tiram duas fotos ao mesmo tempo e compõem, né, para fazer aquele retrato, né, que fica uma parte desfocada, né, que é bem bonito, né, na verdade. Serviço completo. Máquinas automáticas usam dois sistemas diferentes de focalização. A câmera emite uma onda de luz infravermelha que é refletida pelo objeto focalizado e captada de volta. Então, essa é a sacada principal, que é o raio de luz tem que ir e depois voltar. Então, ele anda o dobro da distância. Ele anda D para ir e D para voltar, tá? Então, ele anda no total 2D, tá? Essa foi a sacada que eu esqueci. É tipo como se fosse um eco, ok? Conhecendo a distância do objeto, a câmera ajusta o foco correto por meio de um motor. Os raios de luz que atingem a câmera dividem em dois. Cada um deles atinge uma parte do sensor. O sensor transmite os dados da luz a um microprocessador que calcula a distância e faz o motor ajustar o foco. Beleza. Bom, aí tem um texto enorme que, tipo, sinceramente não vai ser importante pra gente, porque a gente já entendeu o que é mais importante, que é que ele vai e volta, então a distância que ele viaja é o dobro da distância da câmera até o objeto. Aí eu vou direto pro enunciado, né, que já é em si um texto enorme. Vou pular o texto, né? Então vamos para. Em um processo de focalização realizado por uma câmera citada como a citada no texto, uma onda de luz infravermelha é captada de volta após 5 vezes 10 a menos 7 segundos de sua emissão. Então ela foi, voltou e demorou 5 vezes 10 a menos 7 segundos, como ilustrado na figura anterior. Nessas condições, sabendo que a velocidade da luz infravermelha vale 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, que é a velocidade da luz, né? Assinale a afirmativa que indica, respectivamente, a distância do objeto à câmera e o fenômeno óptico indispensável no correto funcionamento do mecanismo de focalização do segundo sistema citado no texto. Na verdade, nem precisava, né, que eu... Deixa eu só tirar uma dúvida, porque agora que eu tô me sacando uma coisa aqui, porque ele fala refração, reflexão. Tinha visto que era reflexão. Mas agora eu tô na dúvida dessas coisas aqui. Deixa eu ver. É reflexão mesmo, deixa eu só entender aqui. No segundo sistema de focalização, a luz enviada para a câmera é refletida pelo objeto de volta para ela. No segundo sistema? Nossa, curioso. Agora eu tô na dúvida porque, para mim, o segundo sistema era o sistema B, né? Os raios de luz que atingem a câmera se dividem em dois. Cada um deles atinge uma parte do sensor. O sensor transmite dados da luz ao microprocessador. Bom, essa parte da reflexão. Nossa Senhora! Da reflexão ou refração, agora fiquei por dar uma segunda olhada no exercício, mas a resposta correta é reflexão, tá? Só que eu vou reler, porque eu posso ter pulado alguma coisa aqui que está me fazendo confundir. Mas tudo bem, isso é o menos importante no momento. Vamos lá, então, o que eu preciso fazer, né? A velocidade, né, é ΔS sobre ΔT. Só que no caso, essa velocidade eu já conheço, é a velocidade da luz, né, que eu chamo de c. Então vai ficar 3 vezes 10 a 8 igual ao ΔS, que a gente já sabe que é 2D,
né? Dividido por 5 vezes 10. Opa! 5 vezes 10 a menos 7 segundos, que é o tempo. Então, como é que eu fiz aqui? Deixa eu ver. Passei a isso. Então vai ficar 3 vezes 10 a oitava, vezes 5 vezes 10 a menos 7. Tudo isso dividido por 2. Igual a distância do objeto, né? Aí eu fiz 3 vezes 5, 15. Vezes 10, né? Porque 10 a oitava vezes 10 a menos 7 vai dar 8 menos 7, que dá 1, então é 10 a primeira, né? Que é 10. Dividido por 2 é igual a distância. Então, 15 dividido por 2 dá 7,5, né? Então, 7,5 vezes 10, a distância dá 75 metros. Beleza? Então, a alternativa correta é a B. Só vou depois verificar esse negócio da reflexão. Me ajudem a lembrar caso eu esqueça de mencionar isso numa live, alguma coisa assim, tá? Vamos para a 13. A 13 e a 14 são parecidas e relativamente fáceis, tá? Só que eu já vi que alguns de vocês confundem um pouco isso, então a gente tem que lembrar disso que é simples, é batata que pode cair assim, uma questão como essa, porque ela confunde um pouco, mas se você souber, você já mata rapidinho. Uma criança aproxima-se de um espelho plano, isso é muito importante, tá? Com velocidade de módulo v, na direção da normal ao espelho, ou seja, está andando em direção ao espelho. Pode-se afirmar que a sua imagem, aí ele fala, afasta-se do espelho? Não, se o objeto está se aproximando do espelho, a imagem também tem que estar se aproximando, tá? Então, o objeto se aproximando, a imagem também tem que estar se aproximando, tá? Vou até refazer aqui uma coisa. E vocês já vão entender o porquê. Então, a A e a C já caem fora. Aproxima-se do espelho com velocidade de módulo V. Não. Aproxima-se do espelho... Não, do espelho... Não. Aproxima-se do espelho com velocidade de módulo V. É isso aí, tá? Se aproxima com o espelho velocidade de módulo V. É que eu tava pensando que era da pessoa, do objeto, né? Da criança. Tá? Então, do espelho, tá? Então, a alternativa correta é a B. Agora vamos ver a D. Aproxima-se do espelho com velocidade de módulo 2V. Não, ela se aproxima da criança com velocidade de módulo 2V, tá? Então, ela se aproxima do espelho à mesma velocidade que o objeto se aproxima do espelho. Se aqui é V, aqui também é V em relação ao espelho, tá? Agora, em relação à criança, é 2V, né? Tá? Porque a criança, se considerando parada, é V mais V. Afasta-se, não. Então, ó, esse é um daqueles exercícios que foge um pouco à regra, né? Tá vendo que tem 3 afasta-se e apenas 2 aproxima-se, né? Então, muito cuidado nesse aí. Então, relembrando, o objeto se aproximando do espelho com velocidade V, a imagem se aproxima do espelho com velocidade V e do objeto com velocidade 2V, tá? Vamos para o 14. Ah, esqueci de marcar a alternativa, né? A alternativa correta é a B. Uma criança corre em direção ao espelho vertical plano com velocidade constante de 4 metros por segundo. Qual a velocidade da criança em metros por segundo em relação à sua imagem? Tá vendo? Então, esse é um pouco diferente das alternativas que o outro apresenta, né? Porque o outro, a resposta correta é em relação ao espelho. Então, esse é em relação à criança à própria imagem. Então, a gente já sabe que é 2 vezes a velocidade dela, né? Então, a velocidade da imagem em relação ao objeto vai ser a velocidade do objeto mais a velocidade da imagem, que são iguais, né? Então vai ser 4 mais 4, que dá 8 metros por segundo. Alternativa E. Opa. E aí o 15, para a gente finalizar. Opa.
esse aqui ele é só para confundir, assim, né, no final das contas, porque você mata o exercício olhando apenas uma variável, digamos, que ele dá para você. Um lustre com 4 lâmpadas está suspenso no teto, próximo à parede de uma sala. O teto e a parede são espelhos planos e uma pessoa olhando para esse diedro reto, nossa, esse nome acaba confundindo vocês, né? Verá no total quantos lustres e quantas lâmpadas. Bom, então se isso aqui é espelho, espelho meu. Aqui eu tenho um lustre, esquece as lâmpadas. O que vai acontecer? Eu vou ter o reflexo do lustre nesse espelho, o reflexo do teto e o reflexo do lustre nesse outro espelho e o reflexo do reflexo nesse outro espelho, certo? Então eu tenho no total que é o objeto, 2, 3, 4 lustres visíveis, contando 3 imagens, né? 3 imagens. Mas eu tenho um total, né, de 4 elementos aqui, que são os lustres, certo? Então eu tenho que ter 4 lustres. Não interessa saber quantas lâmpadas eu vou ter, porque só tem uma alternativa que fala 4 lustres. Eles vacilaram nessa, eles podiam ter feito um exercício um pouco mais difícil, para a pessoa ter que ficar calculando quantas lâmpadas, fazendo uma multiplicação, né? Mas é desnecessário, tá? Então eu tenho 4 lustres, a alternativa correta é a C, que vai ser 4 lustres, né? E se cada lustre tem 4 lâmpadas, 4 vezes 4, 16 lâmpadas. Ok? Então, por hoje é só. O 16 e o 18 a gente já fez, tá? O 17 eu vou pular, pelo menos por enquanto, tá bom? Ficamos por aqui. Um abração.